Boa noite. Olá, boa noite. Estamos fazendo uma live hoje. Espero que vocês estejam bem hoje, nessa sexta-feira. Como nós tínhamos falado a respeito da live de hoje, que vai ser sobre o sono infantil, né? O sono das crianças. Eu gostaria de aguardar só um pouquinho para as pessoas poderem entrar, né? Enquanto isso, nós podemos ir conversando, né, a respeito de como eu queria ter o retorno de vocês a respeito dos posts que nós temos colocado, o que vocês estão achando, se vocês têm algum comentário, né? O que vocês estão. Quais as dúvidas, né? Quais as dúvidas que vocês têm? É, Enquanto nós vamos esperando as pessoas entrarem, nós vamos. Eu estou tentando mexer aqui, mas não estou conseguindo. Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o sono, vamos falar sobre o sono infantil, né? O que acontece com as crianças, o que é que à noite, à noite do dia, elas não conseguem, elas não conseguem dormir, né? E como isso pode afetar o desenvolvimento da criança, né? O sono, ele é muito importante em todas as fases da nossa vida, mas principalmente durante a primeira infância, quando a criança está em formação, e o sono é muito importante nesse momento para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento neural, né? Para que a criança seja uma criança saudável, né? Bem saudável. Então, o sono, ele tem vital importância para as crianças, para os bebês, né? Para as crianças, para o seu desenvolvimento. E as mães, elas têm muita dificuldade, né? Principalmente quando eles são bebês, as mães têm muita dificuldade de acertar, né? As mães acabam, principalmente quando é o primeiro filho, o primeiro bebê, as mães elas se sentem muito inseguras. Existe uma confusão também, porque é importante o preparo da mãe para esse momento. Então, assim, a maternidade é uma coisa muito esperada pelas mães. Porém, quando ela chega, são coisas assim que você não presenciou, coisas que a gente não tem ideia do que está acontecendo, então existe uma confusão, uma insegurança disso que é o novo hoje, né? Nesse momento, a partir do momento em que a criança chega em casa. O que é importante é que as crianças, primeiro, em primeiro lugar, a mãe, colocar, né,
para ela durante esses 9 meses, que a partir do nascimento da criança vai haver uma mudança total na vida dela. E esse preparo para essa mudança já está naquele preparo do quartinho do bebê, das roupas do bebê, o corpo dela vai se modificando, a alimentação dela vai mudando, e tudo que está envolvido nesse contexto começa a mudar. Quando a criança nasce, o que é que acontece? A criança, a mãe e o pai, como não são conhecedores da maneira como a criança e tudo mais, porque cada bebê que aparece é um indivíduo diferente, então ele vai ter reações diferentes, reações que ele vai sentir quando ele chega nos braços da mãe. Então ele vai, a sensibilidade deles é bem aguçada, então ele vai estar percebendo como é que é essa mãe, como é o cheiro dessa mãe, o cheiro do pai, os barulhos desse novo lugar, né? E tudo isso é meio assustador para as crianças, tá? Para esse bebê que está chegando. Mas logo tudo isso vai se equilibrando. A criança, a tendência dessa criança é ele se acalmar e ele vai dormir, porque é assim que o corpo vai fazer, ele vai fazer essa criança dormir durante muito tempo, porque ele precisa, porque esse corpo está em construção, tá? Mas existe a questão da insônia, insônia nos bebês, tá? O que acontece? Então, existem 2 tipos de insônia. Insônia que é para iniciar o sono, e a insônia em que a criança dorme, mas ela toda hora está acordando, toda hora ela acorda, e daí ela não tem aquele sono tranquilo, aquele sono da noite inteira, né? O que é que acontece? O que é que pode estar acontecendo com esse bebê? É que ele pode estar inseguro nesse novo ambiente. Por isso que a importância da maternagem, que eu falo muito. Uma das coisas que nós precisamos fazer e prestar atenção é como é que a mãe está, como é que ela está se sentindo. Então, a primeira coisa é o suporte que essa mãe precisa, não só do pai, mas da mãe, de uma pessoa que tenha mais conhecimento do que ela, que dê segurança para essa mãe. Isso é muito importante, né? Que essa mãe tenha essa pessoa para dar esse suporte além do pai, e se o pai está trabalhando, então que fique uma pessoa junto, porque a mãe, nesse momento, ela precisa dessa segurança. Antes de eu falar a respeito só da insônia do bebê, a mãe, eu quero falar sobre a mãe, sobre essa insegurança que a mãe pode estar sentindo durante esse momento e como é que ela pode fazer para estar melhorando essa questão. Então, uma das coisas é ela ter esse suporte, ter essas pessoas que possam estar ajudando, não só ajudando e fazer os afazeres de casa, mas também dando um suporte para cuidar do bebê, ou ajuda para cuidar do bebê. A mãe precisa de descanso também, então se a mãe não consegue dormir, se a mãe não está descansada, não se alimenta direito nesse momento, a mãe vai ficar com medos, com insegurança. Então a mãe e o pai precisam estar seguros, calmos, tranquilos. E como é que a gente deve fazer isso no momento em que tem uma mudança bem grande dentro dessa casa, desse lar, né?
Então, primeiro é essa questão de ter o suporte, a questão do alimentar. Então, a mãe deve se alimentar, de preferência, né, logo depois que na fase puérpera, ela precisa se alimentar de os alimentos cozidos, né, de sopas com os legumes, né, o frango é importante nesse momento, porque ele vai dar energia, né? Então, fazer sopas tipo canja para essa mãe estar se alimentando bem. E isso daí vai fazer com que o intestino dela funcione bem. O intestino funcionando bem, ela indo ao banheiro, ela vai conseguir ter energia para ela poder estar dando esse suporte para o bebê. É, então, outra coisa, além dos legumes, né, das verduras cozidinhas, banana assada, maçã assada, né, essas coisas vão trazer energia, vão fazer com que o organismo trabalhe bem e essa mãe vai se sentir bem e ela vai pegar essa criança e vai fazer a maternagem tranquila e calma. Quando acontece a insônia do bebê, é porque principalmente essa questão da insegurança que a mãe está sentindo, ela acaba passando para o filho, tá? O bebê ele acaba sentindo essa insegurança da mãe, que daí a mãe acaba refletindo ou jogando alguma coisa para o marido, e daí isso acaba fazendo uma bagunça que não é saudável. Então, essa dificuldade do bebê dormir pode muitas vezes ser essa questão dos pais, né, confusos, os pais inseguros, né, que pode estar causando essa insônia. Tem um outro tipo de insônia, que é aquela que o bebê dorme, mas ele vai acordar dali 2 ou 3 horas. Principalmente na mãe que amamenta, né? Que está amamentando. Como o leite do peito ele é mais digestivo, o que acontece? Ele vai sentir fome mais rápido, né? Então, a coisa é assim, se a criança começou a sentir fome, ela vai acordar e vai chorar, vai pedir para a mãe a comida. Então, a única coisa que a mãe tem que fazer é dar de amamentar a criança, não vai ter outro jeito. Isso até um certo tempo, isso é necessário que se faça. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam migrando, né, pro leite manipulado, porque o leite manipulado, a digestão dele é um pouquinho mais pesada, é um pouco mais demorada. Então, a gente fala assim, e o bebê está satisfeito com o leite manipulado. É que realmente esse leite é mais difícil de ser digerido, então ele vai ficar lá na barriguinha. Que daí pode causar as cólicas, que daí é a segunda forma da criança estar acordando, que é a dorzinha de barriga, aquela dorzinha que vai acordar o bebê e que daí a gente não sabe o que é. Então, quando a criança toma leite manipulado, a mãe vai colocar a mão sobre a barriguinha do neném, se sentir que está um pouquinho dura, né? Então, faz uma massagem que tem nos posts, né, que eu coloquei aí sobre a cólica abdominal, tem os pontinhos, então a mãe fazendo a massagem, a digestão vai dar uma acelerada, e daí esses gases que vão se formar, que estão formando, a criança vai conseguir soltar, e daí a dor acalma e ele volta a dormir. Voltando na questão da mãe que amamenta, a mãe que amamenta, ela precisa prestar atenção também
no alimento que ela ingere, porque tudo que ela ingere vai para o bebê. Desculpa. Deixa eu tomar um gole d'água. E, desculpa, gente, engasguei. E se por acaso a mãe ela come muito açúcar, coisas adoçadas com açúcar branco, então dê preferência, mãe, ao açúcar mascavo nesse momento. Ou agora esses outros tipos de açúcar, né? Então tem açúcar de coco, o melaço também é muito bom porque ele, além de tudo, ele tem muito ferro, né? Então é o melaço, o açúcar mascavo, ela pode ingerir o mel e daí a acidificação do sangue é menor. Portanto, o que vai para o leite também vai ser menor. Então, a criança vai ter menos gases, tá bom? Então, isso é importante da mãe prestar atenção no que ela come, porque senão o leite dela acaba fazendo com que a criança tenha gases, e daí os gases vão fazer com que a criança tenha dorzinha de barriga e, consequentemente, ele não vai conseguir dormir direito. Outra coisa muito importante é as crianças, os bebezinhos que choram muito à noite. Então acorda, chora, tá? Então a gente chama isso de choro noturno, aquele choro que vem à noite e que a criança não consegue dormir, nem o pai nem a mãe, né? Um desespero total, isso daí. O que é que acontece? Mãe, preste atenção. Como você está sentindo? Está se sentindo? Então, assim, quando a criança começa a acordar muito à noite, é porque existe uma agitação. Ela está agitada ou ela está com medo. E novamente vem a questão da insegurança. A questão da insegurança, do medo, faz com que a criança tenha acorde à noite. Então, a criança vai acordar à noite. Então, mãe, eu sei que a mãe, quando tá com o bebê pequenininho, ela não tem muito tempo, mas 5 minutos, 5 minutinhos de respiração abdominal, né? Puxa a respiração em 4 tempos, então ela vai respirar e puxa, inspira o ar pelo nariz, puxa, conta 4 tempos, segura 4 tempos, solta devagar em 6 e repete durante 1 minuto, 1 minuto e meio. A mãe se acalma, aí você vai fazer a maternagem, vai cuidar do seu bebezinho. E daí você vai estar mais calma, você vai estar mais segura, você vai lá e segura seu neném. É importante a maternagem é importante. Segurem o seu bebê no colo, pega o bebê no colo, segura ele, dá essa segurança. A criança, esse bebê ficou 9 meses dentro da barriga, se sentindo seguro, quentinho, sendo abraçado pela barriga da mãe, por aquela água quentinha, sendo alimentado, e daí ele precisa disso, ele precisa desse colo quentinho, tá? Desse aconchego, desse carinho, isso é importante. E daí, quando você estiver com ele no colo, vai fazendo massagem circular na barriguinha, pode ser nas costinhas também, na região lombar do bebê, que isso vai fazer com que ele melhore, né? Essa dorzinha, essa cólica, ele vai se acalmar. Então,
Aí, a partir daí, ele se acalmando, ele se sentindo seguro, o bebê precisa se sentir seguro, ele se sente seguro e daí ele vai dormir o sono que ele precisa dormir, tá? Então, são essas etapas, tudo isso que nós devemos fazer para melhorar o sono do bebê. Se ainda assim a criança não tiver esse sono, mãe, meia hora antes de você dar a última mamada, você precisa, você deve, se você quiser, eu acho que é bom, né? Muito bom, tomar um chá de camomila, de preferência sem açúcar, tá, mãe? Pega uma canequinha, esquenta uma água, faz um chazinho de camomila, tá? Toma calmamente. Aí, isso meia hora antes de você dar a última mamada. Aí você pega, vai dar a mamada para a criança, tá? E daí o que vai acontecer? A criança vai receber esse chazinho de camomila. Se ele recebe esse chazinho de camomila, ele vai se acalmar, tá? A partir do momento que a criança começa a comer as papinhas, tá? Então, aí você já pode tá colocando alguns alimentos que ajudam a dar sono, tá? Então, o espinafre ajuda bastante, a couve-manteiga também ajuda ao sono, né? Dá o sono. Então, olha, essa dica não é só para os bebês, tá? Essa dica também para os adultos. Se você sofre de insônia, come mais espinafre, coma mais couve-manteiga. Aí, quando você começar a dar as frutas, a banana é muito boa para aumentar o nível dos hormônios do sono. Só que como a banana é meia pesada, vai dando durante o dia. Mas para o adulto pode comer uma banana antes de dormir. É legal fazer uma banana assada, põe uma canelinha em cima que fica uma delícia. E a banana, o mel para criança, quando ela é pequenininha, não pode dar o mel, tá? Você vai dar só depois dos, se eu não me engano, 3 meses, né? Que você pode dar. E daí você pode começar a adoçar alguma coisa com mel, só que assim, enquanto você pode fazer com que a criança não ingira as coisas doces, é melhor, tá? Então vai deixando, vai esperando, antes de você colocar os açúcares, né, as coisas muito doces. É importante que a criança sinta o gosto da maçã. Então as frutas têm o açúcar, né? Então esse açúcar já é o suficiente. Estão perguntando aqui se as folhas verdes escuras ajudam no sono. Sim, que é o espinafre, a couve-manteiga, né? E tudo isso, essas verduras ajudam bastante a aumentar o nível da melatonina, né? Que ela vai fazer com que a criança durma. Importante também, é muito importante que a criança tenha rotina, tá? Então, a criança tendo rotina, ela vai se sentir segura. Então, a hora que eu vou mamar, a hora que eu vou tomar banho, então a hora do banho dele sempre ser mais ou menos no mesmo horário. Eu sei que às vezes não dá para ser no mesmo horário, mas aí a gente continua, né? A gente tenta que seja no mesmo horário, tá bom? E daí para as crianças maiores, né, quando elas começam a almoçar, quando elas começam a jantar, sempre manter esses horários e o horário de dormir. Então a criança precisa ter esses horários, a rotina diária,
isso, mãe, não é só o bebê, tá bom? É o bebê, é a criança, é o adolescente, eles precisam ter rotina, porque essa rotina vai fazer com que a criança se sinta segura e que ela saiba, né? Olha, agora tá na hora de eu dormir, agora tá na hora de eu tomar banho, né? A mamãe vai me dar banho, vai ser aquele momento gostoso, né, do banho. Então, isso é importante. Agora, por que que eu tô falando tudo isso do sono? A importância do sono é para o desenvolvimento da criança, porque durante o sono, a criança, a questão neural, ele está se desenvolvendo desde o bebezinho, na criança, no adolescente ainda, né? O organismo da criança, do bebê, ele está em desenvolvimento. E à noite é feita a homeostase, é onde vai o hormônio do crescimento das 10 até não sei que horas, acho que é das 9 que começa. Então, o corpo, ele vai mandando, ele vai fazendo a homeostase à noite, na hora que a criança está dormindo. Então, isso é importante para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico da criança. Isso é muito importante para a criança ser saudável, né? Isso é a criança ter saúde, tá? Para a criança ter saúde mental e físico, o sono é de extrema importância. E a gente precisa se lembrar também que a questão emocional tá junto aí, tá? Então, para uma criança ser calma, para uma criança ser tranquila, ele precisa de uma quantidade de sono X para cada idade. Eu coloquei uma tabela no Instagram, no post aqui no Instagram, que tem essa tabela que fala da quantidade de sono das crianças, tá? Os adultos, 8 horas, por favor. Então, é bom a gente prestar atenção nessa quantidade de sono, porque isso vai fazer com que a criança ela tenha um desenvolvimento neural legal, um desenvolvimento orgânico e físico, né, do corpinho muito bom, e aí vai na questão emocional. E daí, essa questão da mãe se acalmar, da mãe se alimentar bem, de quando a criança tirar aquele soninho, por favor, esqueça a casa, vai tirar um soninho também, descansa você também, porque é importante que você esteja bem para você cuidar do seu filho. Porque nesse momento em que o bebê nasce, o bebê, a criança, o seu filho, agora ele se torna prioridade. A criança é prioridade. E daí, se você priorizar a criança nessa fase muito importante, que é nessa fase do desenvolvimento, você cuidar dessa questão do sono, da alimentação, fazer com que essa criança durma bem, vai fazer com que essa criança seja saudável, tá? Acho que um item que eu esqueci, mas eu acho que não tem necessidade de eu falar, porque é uma coisa que todo mundo sabe, é a questão dos barulhos e da luz, né? Então, uma coisa que nós sempre falamos é assim, a questão a criança, quando ela dorme durante o dia, a cortina, a janela pode ficar aberta, porque esse soninho do dia é um sono que ele precisa de fazer, só que ele precisa saber que está durante o dia, tá? E ele sabe através da luz. À noite, você pode fazer com que as luzes sejam apagadas, né? Se você acha necessário uma luz muito pouca, mas muito pouca mesmo, eu acho que é mais pra gente, que a gente se sente segura, mas o bebê precisa entender que é à noite.
E o cérebro faz a gente dormir e ajuda nos os hormônios do sono quando está escuro. Nós somos regidos pelo sol. A claridade, né, da luz, a gente olha no relógio, mas o nosso relógio biológico sabe os horários, né? E a gente atrapalha o nosso relógio biológico com as luzes artificiais, tá? E é por isso que hoje em dia os adultos têm muita insônia, né? Porque é por causa dessa claridade. Agora tem uma coisa importante que eu acho que vocês estão ouvindo, que eu estou conversando aqui com vocês e tá passando moto fazendo barulho, né? Então, assim, as crianças se assustam com esse barulho todo, né? E daí, o que que é que acontece? A criança se assusta e ela acorda, ela acorda. A criança se assusta, acorda. Então, assim, seria importante, se for viável, da pessoa fechar, né? Não deixar vir muitos ruídos e não levar a criança para lugares muito barulhentos à noite. Infelizmente, presenciei algumas vezes e vi até algumas fotos no Instagram que acontece? Os pais resolvem, não, agora vamos sair, vamos jantar fora, né? E levam a criança num lugar muito barulhento. Já vi pais que levaram na balada mesmo, um bebezinho no berço não, no carrinho, para balada. Então, gente, a gente tem que ter um pouquinho de respeito quanto a isso, né? Porque bebezinho e balada não combinam, né? Então a gente precisa de prestar atenção nisso. Uma vez que você decidir ser pai, mãe, você sabe que durante um tempo você não, se você quiser ir para balada, vai ter que deixar alguém cuidando do bebê. Porque é aquele barulho todo, aquelas luzes e um monte de gente conversando, vai perturbar o sono da criança, se é que ela não vai mudar o ciclo dela, né, de sono por causa disso, tá? E o ciclo circadiano é importante para a criança, então, sim, é muito importante. Então, nós temos que respeitar o ciclo circadiano, porque e o da criança tem também umas tabelas que falam do ciclo dos bebês e das crianças. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, tem uns posts no Instagram que fala sobre os pontinhos que a gente pode estar usando, tanto para cólicas, né? Para as cólicas abdominais, para choro noturno, e para acalmar a criança, né? O pontinho, o yin yang, um pontinho daqui do meio. Então você vê que a criança não dorme, mas está tudo bem, você está bem, tá tudo certo, mas ela não dorme. Pode usar esse pontinho, você vai massagear, tá? Esse pontinho vai fazer com que a criança durma tranquila. Cante para o seu bebê, bata as costinhas nele, que ele vai gostar bastante. Deixa eu ver, tem os recados aqui. Não, é só sobre a questão do sono, da questão de como o sono é importante para o desenvolvimento da criança. Foi por isso que eu quis fazer essa live. Vocês desculpem que às vezes eu tenho que olhar para lá, que eu fico vendo alguns recados, algumas coisas, tá bom? Mas é isso. Então, mãe, presta atenção na alimentação, o quanto que você está se sentindo, se você está se sentindo tranquila ou não, respira, tenta relaxar o seu corpo. Também tem alguns posts que a gente coloca, que eu coloco, que para você se acalmar, tá bom? Fazer esses exercícios de respiração,
Porque nesse momento, mãe, tudo que você sente ou que você come, você está passando para o seu bebê. Então é importante que a gente se alimente bem, que você descanse, que você fique bem. E uma coisa também importante que você pode fazer é quando você for levar o bebê para tomar sol, leva num parque, tira a roupinha dele, deixa a pele dele sentir o sol, tá? E isso é importante, né? O bebezinho sentir o sol na pele. E daí você, mãe, aproveita e você também vai tomar esse sol, né? Então toma esse sol, relaxa junto com o seu bebê, canta, conversa com ele, que daí isso vai fazer com que ele se sinta seguro. E daí você vai ver que à noite ele vai conseguir dormir, tá bom? Eu espero que você consiga passar por essa fase, né, em que o bebê é pequenininho e que ele tem esse choro à noite, que a gente não consegue fazer as coisas. Eu espero que com essas dicas você consiga passar essa fase muito bem, muito tranquilamente, que é para que você, seu bebê, a sua família tenham saúde física, mental e emocional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, das dicas que eu dei. Dê uma olhadinha lá nos posts que eu coloquei a respeito de todas essas coisas, sobre o mal-estar, né? As cólicas, o choro noturno, sobre a alimentação que o bebezinho pode ter, né? Para estar melhorando o sono, né? O bebê e a criança. E eu volto na segunda-feira com outra live para estar ajudando vocês em alguma coisinha. Eu espero que. Eu queria que vocês deixassem comentário, pode fazer pergunta, pergunta as coisas para mim a respeito disso e de outras coisas para a gente estar podendo responder para vocês, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, bom feriado, cuidem-se, usem a máscara e até segunda-feira na próxima live. Essa live que vai ficar no Insta, né? Depois a gente coloca, tá bom? Para quem quiser ver novamente, tá bom? Beijo grande para todas vocês e até segunda-feira. Tchau!